Olá, eu sou Juliana Garcia, psicóloga, em mais um episódio do PVA Entrevista, hoje aqui com a minha sócia parceira em todas as áreas, até no podcast, Vanessa Ghislene, pela segunda vez. Hoje nós vamos falar especificamente sobre escoliose, né, Vanessa? Nós gravamos um podcast que está no Spotify e nós falamos de forma bem abrangente sobre tudo. E a maior parte dos teus seguidores acabaram tendo mais dúvidas sobre escoliose. Isso mesmo. Então hoje a gente vai transcorrer um pouquinho, já que você é especialista em escoliose. E o olho brilha quando eu falo sobre escoliose. Quer falar sobre o que, né, Vanessa? Escoliose. Escoliose. Vamos desmistificar tudo então, né? Realmente o teu público maior é sobre escoliose, né? Isso mesmo. Hoje, cerca de 60% dos meus pacientes, ou eles vêm por conta disso especificamente, ou juntamente com o tratamento, nós temos uma questão ou postural ou um quadro de escoliose. E falando nisso, é uma das coisas que eu julgo que é mais importante a gente começar, né? É entender que existe uma diferença entre um desvio postural e um quadro de escoliose. Então, existem os casos que tem somente uma questão de posicionamento, que é uma das coisas que mais preocupam os pais. Eles falam a má postura. Assim, a má postura. Então, o meu filho adolescente fica muito no celular, no tablet. Deitado torto no sofá. Isso. Então, assim, jogando agora, que daí, assim, por conta da questão da pandemia, então muitos ficaram com essa questão do hábito mesmo de acessar mais a internet, jogar mais. Então senta com o quadril lá na frente, na beirada da cadeira e acaba ficando todo com a coluna toda enrolada, né? Então, esses são desvios posturais que são necessários nós olharmos para isso, porque existe uma questão de mau posicionamento que vai gerando encurtamento muscular, que pode gerar dor, e a gente precisa observar isso, tem que tratar. E tem os casos onde também, juntamente com isso, precisa observar a questão emocional e psicológica. Então, tem alguns casos onde está nessa posição por uma questão ou de timidez, ou de uma ansiedade, dependendo do ambiente. Então, por conta disso, precisa observar isso. E existem os casos de uma escoliose. Escoliose é uma deformidade da coluna. É como se nós pegássemos um cano e torcêssemos. Então, falo que se você olhar essa criança de frente, ela está com desvio. Se você olhar ela de lado, ela está com desvio. Se você olhar ela de cima, também. Então, a coluna torce. E essa torção, ela é progressiva. Então, por conta disso, a gente precisa observar e tratar o mais precocemente possível essas crianças que têm essa deformidade. E isso demanda muito mais trabalho do que os desvios posturais. Os desvios posturais, se faz uma orientação, se a gente orienta esse adolescente, se nós indicarmos uma atividade física específica, se fizer um tratamento de correção postural, ele melhora em alguns meses. Então, tem um paciente que em cerca de 6 meses consegue uma melhora e tem-se uma previsão de alta. Os casos de escoliose, não. É algo que algumas famílias até assustam, porque eu vou ficar com essa criança, com esse adolescente, até ele parar de crescer. Então, é um relacionamento longo, porque essa deformidade, como ela é progressiva, ela tem a chance de aumentar até essa criança parar de crescer. Então, até a maturação óssea, até nós alcançarmos o que a gente chama de Risser 5, e que algumas das minhas meninas falam que é uma lenda da fisioterapia, que não existe, porque demora, às vezes, para conseguir alcançar ele realmente por conta do tempo. E daí, até lá, precisa ser tratado. Então, existe uma diferença. O desvio postural, então, tem essas causas externas aí que podem gerar. A escoliose é causa externa ou é genética? A criança ela nasce com essa probabilidade de desenvolver escoliose? Então, é assim, nós temos esses desvios, essas deformidades,
que são classificadas de várias formas por conta da causa. Então, existem as congênitas, então a criança nasce com escoliose. Existe a da infância, então é cerca de 7 a 8 anos, que essa atinge mais meninos. Existe a do adolescente, que essa é a maior parte das escolioses, são as escolioses idiopáticas do adolescente. Idiopática porque não se sabe uma causa ainda. Então, existem algumas causas que é uma perna mais curta do que a outra, que daí a gente precisa tratar, colocar cálcio para poder reduzir essa causa e tratar a escoliose. Existem as causas por conta de uma deformidade na formação de alguma vértebra, mas a maioria não se tem causa. No mês passado eu até participei de um congresso brasileiro de escoliose e tem alguns estudos tentando identificar o que pode ter relação. E lá se verificou que, em um dos estudos, verificou que pode começar com a rotação da vértebra, que é quando a vértebra gira, como se nós estivéssemos olhando para o lado. Isso são teorias, estudos ainda, então ainda não se tem uma causa. Então, como a gente não tem uma causa específica, não tem como tratar especificamente o que está causando para poder ser mais efetivo. Ou uma prevenção também. Isso. Então, o que se tem hoje como um processo preventivo, na realidade, é um diagnóstico precoce, que é identificar precocemente essas crianças que têm escoliose. Então, o que até nós já havíamos conversado, que assim, são sinais. Então, a gente pede para a família observar os sinais que o corpo da criança pode estar dando de que tem ali uma escoliose. Esses sinais são um ombro mais alto do que o outro, uma das alterações que mais chama atenção, que é fácil de visualizar, porque daí você pede para a criança ficar de costas ou de frente, sem a camisetinha, e observa os ombros. A linha da cabeça, então, se você observa que a criança está com a cabeça mais inclinada para um dos lados, a cintura, diferente de um lado do outro, ou a gente pode fazer o teste específico para poder identificar. Que o teste, para poder fazer essa identificação, é o teste de Adams. Então, como que a família pode fazer, ou até mesmo uma pessoa da escola pode fazer, ou o professor de educação física, um cuidador pode fazer, porque não tem a necessidade de tocar essa criança, né? Então, você vai ficar atrás dela, vai pedir para os pés ficarem alinhados, então os pés ficam na mesma posição, o joelho fica esticado, e essa criança dobra o corpo para frente, e no que ela vai dobrando o corpo para frente, esse adulto fica atrás, olhando para verificar se um dos lados fica diferente do que o outro. Então, eu falo que é sempre aquilo que chama atenção. Falo, nossa, mas isso daqui está um pouco diferente do que do outro lado. Daí, isso é um sinal de que o teste deu positivo e que daí precisa procurar um profissional para poder avaliar. A criança ou adolescente, ela apresenta dor? Escoliose dói nesse início? Porque a criança, ela tem um parâmetro de dor diferente, né? Isso. Escoliose geralmente dói as costas, dói quando tem alguma coisa relacionada a isso? Tem pesquisa que mostra que a maioria das crianças não relatam dor. Por isso que se coloca muito como a escoliose ser uma deformidade silenciosa. Então, essas crianças podem apresentar um grau grande de COB, de desvio, e não necessariamente apresentam algum sintoma. Então, tem alguns casos que realmente vêm para mim, quadros onde que precisa fazer uso de colete, quadros que precisam fazer procedimento cirúrgico. Eu tenho um paciente que tem indicação cirúrgica e ele não apresenta sintoma nenhum. Então, tem alguns casos onde que apresenta sintoma, mas a pesquisa não mostra isso e não necessariamente nós precisamos observar dor. Então, questionar a criança se ela está com dor ou não é padrão em relação a essa deformidade. Não dá para validar isso só porque geralmente os pais se atentam à dor, né? Tá doendo é um sinal. Então, não necessariamente dói. Isso mesmo. Você acompanha essas crianças e adolescentes até eles pararem com crescimento ósseo. Isso. Se a gente foi uma criança ou adolescente que teve escoliose não identificada, não tratada,
nada, virei um adulto. E adulto adora ter dor nas costas, Isso. né? Sinal de velhice, não é Isso. sinal de escoliose, mas um Isso. sinal de algum problema no adulto. Cansaço, tensão, estresse, geralmente dói, né? Dá para tratar a escoliose depois de adulto ou uma vez não tratado, esse adulto ele já era, não tem tratamento para ele? Tem, o que nós orientamos é que assim, até encerrar é o máximo de tratamento, a dose é alta. Então, depois a gente vai precisar avaliar como que vai ficar. Agora, se identificou depois, o que pode acontecer? Então, esse mês eu atendi uma paciente que ela identificou agora. Ela falou, fui fazer uma ressonância e apresentou lá. Nesses casos, nós tratamos para tentar reduzir os quadros de angulação, mas não é o objetivo principal, a não ser que o grau seja muito alto. Os estudos mostram que acima de 30 graus de COB precisam necessariamente, é indicado o tratamento, com exercício específico. Nós tratamos com o objetivo de ter uma melhora da qualidade de vida e ter uma harmonia corporal melhor. Porque em alguns casos, principalmente mulheres, mas não só mulheres, têm uma insatisfação com essas assimetrias. Então, um ombro mais alto do que o outro, uma cintura diferente do que a outra, que a roupa não se ajusta bem ao corpo, ou que chama a atenção, que se incomoda na foto. Isso tem como melhorar, isso tem nos estudos mostrando que é possível uma melhora, e eu observo no consultório também uma melhora. Então, tem algumas mulheres que relatam, esse meu ombro está mais enrolado. Daí não fica bem o sutiã, não fica bem, às vezes, a dobra da manga. Isso mesmo. Daí tem como trazer uma harmonia melhor para o corpo. E nos quadros de dor, a gente precisa identificar se essa escoliose tem uma relação com o quadro de dor. Porque tem alguns casos que é coincidência, tem ali junto um quadro de dor e tem junto uma escoliose. Porque a dor nas costas, ela é multifatorial. Então, tem vários fatores que podem estar gerando dor. Então, a gente precisa identificar qual desses possíveis fatores é que está gerando essa dor nesse paciente. Então, o quadro pode ter uma escoliose grande ali, mas a causa é uma falta de exercício. Tônus muscular enfraquecido, a falta de tônus muscular. Então, às vezes até pratica atividade física, mas não faz exercício específico para onde está precisando. Pode ser uma questão de sono, não dorme bem, tem ansiedade, irritabilidade, tem um quadro ali de outra patologia que precisa ser tratado. Então, precisa identificar se é por conta desse desvio ou não. Quando é por conta do desvio, daí eu passo exercício específico para corrigir, nós tratamos por um período e daí esse paciente recebe alta e ele aprende a como se corrigir, que é uma das coisas que alguns chegam para mim e falam, nunca me ensinaram que eu preciso me corrigir. E é necessário sim saber de que jeito que é a minha coluna. Minha coluna, ela tem uma curva para esse lado e uma outra curva para o outro lado. Como que eu faço para corrigir? Eu faço esse estímulo para uma região e esse estímulo para outra região. Quando eu respiro especificamente dessa forma. E a autocorreção é para o resto da vida. Então, ele vai parar todos os dias em algum momento e fazer essa correção, porque daí assim está estimulando o corpo a ficar daquela forma. Porque a gravidade não está a nosso favor, nesse quesito. Então, não é só ruga, eu ia falar, não é só o sentido da gravidade está a nosso favor. Então, não é só o seio, não é só a ruga, é a coluna também. Então, se eu tenho uma curva assim, e a gravidade tem a tendência a fazer com que essa curva aumente. Então, todo mundo conhece algum tio ou uma tia da rua que andava e foi percebendo, ela falou, nossa, mas ela tá ficando mais torta, parece que tá aumentando. Mas é porque no decorrer do tempo a gravidade vai fazendo com que achate mais. Daí tem como estimular para poder corrigir. Tem estudo até trazendo o uso do colete de correção 3D em escoliose degenerativa, que é em adulto, que começa a ter deformidade e começa a prejudicar a saúde, porque pode comprometer pulmão,
funcionamento de órgãos. O envelhecimento então, desse paciente acaba sendo comprometido, isso. né? Então, por isso que a gente tem que tratar para poder trazer mais qualidade de vida, porque hoje a expectativa de vida não é como antigamente, que era 50 anos, não. Era um velho, né? Velho, já curvadinho, pansudinho, pronto, acabou, né? Então, hoje a expectativa de vida é mais alta, a gente precisa trazer mais qualidade de vida para que essa pessoa envelheça bem, fique bem, pratique atividade física que gosta, porque não limitar, olha, precisa fazer essa atividade física, não. Isso inclui o mito da natação. Isso inclui. Vamos fazer natação porque isso é ótimo para a coluna, né? Não é para todo mundo. Não. A não ser que você goste de natação. A não ser que você goste de natação. Daí vai para natação. Isso, infelizmente, era muito passado na época. Era compatível com o conhecimento que se tinha. Então, era passado muito a prática da natação, qualquer desvio postural, dor nas costas, escoliose, tudo se indicava natação. Por conta dos benefícios que a água traz. Mas hoje nós sabemos que a particularidade da escoliose não permite com que se faça uma prática como essa pensando como tratamento. É um benefício, mas não é um tratamento. Inclusive tem estudo falando sobre a comparativa entre não fazer nada e fazer a natação. Em alguns grupos, as crianças obtiveram até uma piora do quadro. E sempre tem alguma pessoa que fala assim, mas o meu filho fez natação, ou eu fiz natação e melhorei. Ótimo, que bom, porque a tendência do teu corpo era de melhorar. Então não foi porque fez natação, foi porque o corpo... Pode ser uma mera coincidência. Uma mera coincidência. Então você pode fazer natação desde que esteja fazendo um outro tratamento junto. Porque o que não pode precisa fazer isso. Só que não vai trazer benefício. Imagina, cada um tem uma curva, uma pessoa tem uma curva para a direita, outra curva para a esquerda. Isso, então cada um tem a sua particularidade, vão colocar todo mundo para fazer o mesmo exercício. Cada um vai responder de uma forma diferente. E o mito do colchão e travesseiro? A gente precisa realmente de tinha antigamente, tem que ser um colchão muito duro, ou o colchão ficou muito mole, ou então o pessoal gasta caríssimo aqueles colchões cheio de imã magnético, porque é bom para a coluna e tal. É verdade ou é mentira que a gente tem essa questão do travesseiro fofo, alto, não, né? Que é melhor nesse quesito para dormir? Sinto dizer. Todo mundo gasta dinheiro à toa. Pode ser. A gente fala assim, o ideal é o quê? É um lençol limpo. A higiene é bom ser mantida, não só para a coluna. Um colchão macio, uma boa qualidade de sono. Porque não se tem nada comprovado que determinado colchão, determinado travesseiro ou determinada altura ou posicionamento ao dormir é o que vai evitar dor. Então aquelas fotos que todo mundo já viu, assim é errado dormir, o jeito certo é dormir sinto muito, não tem comprovação. Por quê? É muito mais relacionado à qualidade do sono do que à posição. Se você se sente bem dormindo na posição de lado, com um travesseiro em determinada altura, ou com um travesseiro no meio das pernas, e dorme bem, essa é a posição ideal para você. Até mesmo porque senão nós estaríamos pensando assim, então na cultura indígena todo mundo sente dor. Então, algumas culturas de outros países, essas pessoas que dormem em colchão, um colchonete no chão, essas pessoas morrem de dor. E não necessariamente isso acontece. Então, é muito mais a questão da qualidade do sono. Como que normalmente eu converso isso com os meus pacientes? Vamos encontrar a tua particularidade. Então, você tem um quadro na cervical que precisa de uma coluna mais neutra. Então, o ideal seria ficar nessa posição ou nessa. Você consegue ficar nessas posições? Consigo. O travesseiro mais alto força um pouco mais uma determinada região, que gera irradiação para o braço, por exemplo. Então, esse paciente não pode deitar nessa posição, mas a gente não pode padronizar e colocar todo mundo dentro da mesma boleia, porque senão até mesmo gera um incômodo em quem não consegue. Fala, mas eu não consigo dormir naquela posição que a minha esposa dorme e que para ela funciona muito bem, ela não sente dor, ela briga comigo porque eu preciso dormir assim. E não necessariamente, tanto que até tem a questão da particularidade do colchão. Tem casais que
adapta o colchão, manda fazer um com uma densidade, outro com outra densidade, porque eles precisam de conforto diferente. Então é muito mais essa questão de se posicionar, ter uma boa qualidade de sono. Tem que ir na loja, deitar e sentir se gosta ou não. Não é necessariamente o que é melhor, porque me disseram que é melhor. Isso. E se acontecer de, por exemplo, troquei de colchão e não fiquei bem, pode ser a densidade, pode ser um período de adaptação, ou sempre me sentir bem e parece que não está mais confortável. Realmente, tem 4 meses, tem 6 meses que está com o mesmo travesseiro. O travesseiro pode ceder e parar de gerar o mesmo conforto que antes. Aí observar se não está realmente na hora de trocar. Porque até que a gente, dependendo de como a gente dorme, a gente acorda de outra forma, né? A gente não tá ali nessa correção postural o tempo todo, né? E daí isso vai gerando um controle muito grande. Daí assim, vai gerando ansiedade. Então assim, eu vou dormir, eu preciso dormir com essa parte mais alta por conta do meu refluxo, mas eu preciso dormir de lado por conta da minha dor, então eu não posso me mexer. Daí toda vez que eu acordo, que eu tô numa outra posição, eu fico, olha só, me mexi de novo. Só intensifica mais a dor ainda. Só intensifica, e daí vai gerando tensão e vai fazendo com que realmente tenha quadros físicos, porque daí se você vai aumentando a tensão, vai gerando ponto gatilho, que é aqueles nós de tensão no corpo, e isso gera dor. Então, é muito mais a questão de dormir bem. Então, tente dormir bem. E geralmente, o adulto, né, ou a criança não, né? Então, ela pode ter tanto a escoliose como ela pode ter o desvio postural. Isso. Mas o adulto, no processo de ansiedade, é muito mais comum ter o desvio postural. Então, por tensão, por má postura, por uma falta por uma vida sedentária. Então, o adulto, normalmente, então, se ele vem... E daí, assim, tem uma escoliose pequena, nós nem olhamos muito para essa escoliose, porque a chance da escoliose no adulto piorar é muito pequena em graus leves. Mas ele pode ter um desvio postural que nós precisamos tratar, porque naquela posição pode haver uma fuga da dor. Então, eu vou para aquela posição porque aqui eu evito dor, ou eu vou para essa posição porque aqui eu consigo me fechar na questão às vezes do perfil mais tímido, né, ou num quadro ansioso, ou esses desvios é por conta realmente da posição. Ficar muito tempo no celular, ficar muito tempo no computador, ele vai gerando uma alteração de posicionamento. Ele não gera um desvio postural, no sentido de uma deformidade, não gera uma deformidade, mas ele pode gerar uma alteração do posicionamento. E daí isso acabar gerando dor. Então, por isso que tem a questão da educação, o ajuste de mobília, que existe uma área específica da fisioterapia para poder trabalhar esse ajuste, para elevar tela, arrumar qual que é a cadeira que vai utilizar. Então, tudo isso pode acontecer, né? Para poder ter essa avaliação, né, para chegar até você. Então, você é especialista em coluna. Se eu quero saber se eu tenho um desvio, se essa dor é de um desvio, se é de uma escoliose, precisa passar no médico, que essa é uma pergunta que fazem até para mim, vai no psicólogo, precisa passar no psiquiatra, né? Como é que é para o físio? Então, eu tenho algum sintoma, como é que eu vou fazer isso? Eu vou até você, você encaminha, como é que funciona essa avaliação? Existe um caminho de mão dupla. Então, se for até o médico pode encaminhar até o fisioterapeuta, mas não necessariamente precisa. Então, pode vir direto ao fisioterapeuta. Então, a gente vai orientando, explicando mais ou menos como que cada um trabalha, para poder, de repente, buscar aquele que vai ajudar mais ou vai ajudar primeiro. Então, quando é um quadro onde não precisa tomar medicação, existe um quadro de dor, normalmente dor nas costas de uma forma geral, vem-se ao físio. Se nós identificamos que o quadro precisa de um exame de imagem específico, se nós identificamos que o quadro é de uma dor que tem a necessidade de uma medicação, seja ela para poder reduzir o quadro de dor ou para melhorar um processo inflamatório, por exemplo, ou investigar alguma outra coisa que não tem relação com a coluna, com a musculatura, nós encaminhamos para o médico. Então, não tem essa necessidade de procurar o médico para procurar o físio, pode vir direto até o fisioterapeuta. Então, se tem uma suspeita de que tem uma escoliose, se tem um quadro de dor, pode procurar direto o físio.
Na fase dessas crianças aí, né, que os pais às vezes ficam meio habitolados, principalmente quando a gente tem criança hoje tem muita coisa para se fazer, né? Antigamente ficava brincando o tempo todo, né? Mas hoje tem um monte de atividade extra. E aí a criança acaba, leva a mochila para cima, leva a mochila para baixo, leva muito material para a escola hoje em dia. Para fazer essa avaliação também direto para você, então, porque os pais têm dúvidas sobre o que prejudica, né? Essa psicoeducação para os pais também você acaba fazendo? Sim, isso faz parte do processo da fisioterapia. Então, além de tratar no sentido físico, né, passar os exercícios, aplicar as técnicas, a educação, as orientações, o encaminhamento faz parte da fisioterapia. Então, eu oriento de que forma que tem que posicionar em casa, o que vai precisar fazer de consultas a mais, e passo as orientações de como se comportar, o que precisa fazer. Em alguns casos eu peço para levar a bolsa, levar a mochila, daí eu passo todas essas orientações para a criança e para a família também. Até porque quando é criança tem bastante exercício que vai ter que ser feito em casa, né? O tratamento não inclui só ir lá em você uma vez por semana e tchau, a Vanessa daqui uma semana volta, né? Essa família também precisa estar comprometida com esses exercícios, né? Então, o tratamento dos casos de escolha, todo tratamento mesmo precisa... desvio postural. Isso, precisa a mais, porque eu vou estar lá 1, 2, em alguns casos 3 vezes na semana, por um tempo ali de cerca de 1 hora. O restante do tempo vai estar em casa, vai estar na escola, vai estar no trabalho. Então, precisa fazer muita coisa em casa. Então, a escoliose, nós falamos que assim, existe uma equipe, uma força-tarefa para conseguir ajudar. Então, eu vou passar os melhores exercícios, vou aplicar da melhor forma possível quando é no atendimento. E tenho a obrigação de prescrever o melhor exercício para o paciente fazer em casa. A criança ou adolescente, em alguns casos o adulto, precisa fazer em casa. E precisa estar orientado, precisa ter um ambiente bom, favorável para que isso aconteça. Daí vem o papel da família. A família precisa deixar esse ambiente de uma forma eficiente e também lúdico, e num horário que a criança consiga fazer de uma forma que seja possível. Então, ele vai fazer ali, se tiver que ter um adulto, esse adulto vai estar disponível, como que vai preparar esse ambiente. Em alguns casos, eu peço para o material estar ou adesivado ou colorido, um ambiente gostoso, uma bola nova, algo que seja interessante, que chame a atenção. Cria estímulo, né? Isso. E em alguns casos, precisa realmente estar o pai junto, a mãe junto. Não porque necessariamente a criança não consegue fazer, mas é por conta do contato. Então, esse participar ajuda muito. Então, tem pais que falam para mim, eu só sento do lado. Então, e flui, porque precisa realmente ter um estímulo, porque a gente vai estar oferecendo o melhor. E pode ser que perca a janela se não tratar. Então, eu vou deixar para tratar na fase adulta. Não, quando for adulto que cuide, eu estou tentando fazer o máximo, né? Isso precisa sentar junto, porque a criança ou adolescente não tem consciência de que se eu não tratar, eu vou precisar usar um colete. E nem consciência corporal também, né? Então, não tem essa consciência de que eu preciso fazer de tal forma, eu preciso ir para um determinado lado, precisa o adulto estar ajudando e oferecendo o melhor, porque ele não consegue compreender e também é muita informação para passar. E que você vai precisar fazer uma cirurgia se você não tratar. Então, isso pode assustar. Então, a gente vai orientando de uma forma que a família faça o melhor para poder ajudar em casa também. Peso é um problema para a coluna? Peso é um problema se já tem uma lesão, se já tem um quadro de desvios. Então, por exemplo, uma deformidade, que é um quadro de escoliose. Escoliose com obesidade acaba fazendo com que se torne um pouco mais complexo o tratamento. Porque quando nós temos um quadro que precisa fazer uso de colete, o colete ele vai empurrar essa coluna para a posição que seria a mais próximo do alinhamento.
Quando tem sobrepeso, tem-se um tecido adiposo que vai absorver essa pressão. Esse estímulo. Isso. E nos casos onde que precisa fazer exercício, pode-se ter uma dificuldade de fazer o exercício por conta disso. Não necessariamente tem uma relação com o quadro de dor, mas como nós já tínhamos conversado, existe a particularidade. Sim. Tem pacientes que estão acima do peso e que relatam que não tem dor nenhuma. E tem outros que conseguem perceber que, Vanessa, eu engordei 5 quilos, já aumentou o meu nível de dor. Então, nesse caso, precisa fazer atividade física e dieta para poder reduzir. Porque não necessariamente é por conta da carga do peso. Isso pode ser por conta da rotina. Se esse indivíduo está 20 quilos, 30 quilos acima do peso, será que ele está tendo uma alimentação equilibrada? Será que está fazendo atividade física diariamente? Então, tudo isso influencia. Será que está dormindo bem? Então, por conta disso, é necessário ter uma redução, entrar com o peso ideal, mas por conta de tudo... Isso em qualquer fase, né? Isso, tanto na infância quanto para o adulto. Isso mesmo, para os dois. Muito bem. Então, qualquer coisa relacionada a dúvidas, procurar a Vanessa Ghislene. Isso. Onde a Vanessa atende? Agora é a hora do... Vamos vender o jabá da Vanessa. Vanessa, onde você atende? Onde fica o seu consultório? O meu consultório fica no Leblanc. Daí o contato para que possa fazer o agendamento é direto comigo. Então, tem a possibilidade de entrar em contato comigo pelo Leblanc, então entre em contato com as recepcionistas, direto no meu WhatsApp ou no Instagram, que eu estou lá diariamente publicando algumas coisas, tirando algumas dúvidas. Compartilha até sobre o tratamento das crianças, bastante coisa você publica. Então, assim, compartilho como que funciona, porque acontece muito das pessoas não saberem de como que é. E fica realmente confuso, porque antes se passava outro tipo de tratamento. Então, eu compartilho lá, então, através dessas formas, consegue me encontrar. Muito bem. Se não conseguir me encontrar, vem através da Juliana. E aí vem aquela... Juliana me acha. Ou faz igual como todo mundo sempre faz, que nos confundem, né? Quando as pessoas falam que você é fisioterapeuta? Não, eu sou a psicóloga. Tá, tudo bem, então. Ou fazem isso com você, te interrompem no mercado e estão te contando os problemas já, né? Isso mesmo, daí e aí a dúvida... eu acho que não é com a fisioterapeuta que ela está falando. É com a Juliana. Aí a dúvida morte, vocês são irmãs? Não, somos amigas há muito tempo. Mas, né, Vanessa, a gente até responde para encurtar a história, né? Nós somos. Viagens, lugares aí, a gente não desmente isso. Irmãs de coração conta. Então... conta também, né? Muito obrigada por mais um episódio. Obrigada pelo Você convite. vai voltar em breve para falar sobre outras questões relacionadas à sua área. Se você não nos segue ainda nas redes sociais, PVA Entrevista, esse canal é para trazer informação de tudo que acontece na nossa cidade e tem uma galera muito legal vindo compartilhar a experiência aí nas próximas semanas. Até mais.